Olá, é muito bom estar contigo nessa semana, novamente para refletirmos os ensinamentos do Evangelho e também da visão de Emmanuel sobre os ensinamentos do Evangelho. E assim vamos cumprimentando a todos que estão presentes e elevando nosso pensamento até nossa Mãe Maior, nossa Mãe querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos acolha em seus braços e nos fortaleça nesse amor de mãe, que assim possamos aprender a amar nossos irmãos. Pedimos a nossa mãe que nos leve até seu Filho Jesus. E diante do Mestre, agradecemos o seu exemplo, o seu Evangelho, que possamos ter em nossos corações, colocá-lo em prática e também divulgá-lo no nosso exemplo de vida. De mãos dadas com o nosso Mestre e a nossa Mãe, pedimos que nos leve até nosso Pai Maior. Então, elevando nosso pensamento até Deus, agradecemos por estarmos aqui, nesse momento, reunidos em seu nome, e também por mais essa encarnação, para corrigirmos nossos vícios, nossos defeitos, fortalecer nossas virtudes, para que um dia possamos estar novamente a seu lado. E assim oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Essa semana nós estamos no capítulo 5 do livro O Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, que foi inspirado por Emmanuel. E Emmanuel nos remete a refletir uma passagem que está em Lucas, capítulo 3, versículo 14, que diz: E contentai-vos com o vosso soldo, disse João Batista. Essa passagem, é bom te lembrar que esse capítulo 3, Lucas, nos traz muitos ensinamentos de João Batista. Lembrando, e nessa passagem também nos traz esse ensinamento, que João Batista veio para ajudar Jesus. Veio antes de Jesus, bem quase na mesma época, preparar todo o seu chegar, sua caminhada nessa passagem que tivemos há mais de 2000 anos aqui na Terra. E João Batista, então, nessa passagem, ele vem sendo abordado por várias pessoas na época para entender o trabalho de João Batista, né? Que João Batista já vinha trazendo a visão de um Deus único, a importância do batismo, e João Batista vinha batizando, assim, transformando, né, as pessoas, saindo de um homem velho para um homem novo, num novo momento, de uma nova reflexão, de um novo caminho. Esse era o verdadeiro significado do batismo. E muitos procuravam, então, para ser batizado por João Batista. E ele fazia no rio, né? E assim, muitos o abordaram e questionavam muitas coisas. E a partir disso, o que as pessoas deveriam fazer, né? Então, teve os fariseus, teve os sacerdotes, teve vários que, assim, o procuraram e se transformaram. E nessa passagem, foram os soldados que abordaram João Batista, procurando também ser batizados, e perguntaram para João Batista: e agora? O que nós devemos fazer? Então, João Batista ele reforça a importância de ser mais humano e justo nas suas atitudes, né? Pedindo para que os soldados então não fossem tão agressivos e sim mais brandos, mais compreensivos, mas fazendo o seu papel, o seu trabalho. E nessa frase, e contentai-vos com o vosso soldo.
Soldo é o salário que os militares, né, os soldados recebiam na época. Era assim que era chamado o seu salário. O que Emmanuel então nos traz aqui como reflexão? Que nós aqui na Terra façamos a nossa vida sempre batalhando, trabalhando, né? E que muitas vezes a gente acaba pensando apenas na nossa remuneração, no nosso salário, no nosso din-din de todo dia, né? Então, uma coisa é a gente olhar o salário em si como o único objetivo, né? Viver em torno dele. E outra é olhar o salário como consequência, como resultado do teu esforço, do teu trabalho, de algo que você está construindo para a sua vida e também para outras pessoas. Lembrando que tudo é uma cadeia, né, de ações e que tem seus resultados. E como nós encaramos realmente isso? Não olhamos somente a parte do dinheiro, a parte do salário financeiro, ou olhamos o nosso trabalho como um grande feito no sentido de atender às nossas necessidades, não só físicas, mas também morais, espirituais. Porque no trabalho nós temos a relação de companheiros que estão junto conosco, irmãos que dividem conosco muitas vezes uma cadeia de ações e aqueles que vão, né, precisar do resultado disso na sua vida. É um alimento, ou é um bem necessário como uma vestimenta e assim por diante. Então, João Batista, também numa passagem anterior, ele fala aos fariseus que deve-se pensar um pouco mais em todos que estão envolvidos nessa cadeia, né? Não só no seu salário, na sua remuneração. Então vamos lembrar que cada um tem um objetivo e principalmente vamos pensar, a gente sempre acha que aqueles que são os donos, os CEOs, os líderes de uma empresa, de uma companhia, né, são privilegiados. Não, eles também, né, souberam e trabalharam e trabalham. Então a gente não tem ideia do esforço que também muitos, às vezes, precisam abrir mão de algumas coisas para poder permitir que toda a outra restante da cadeia tenha seu espaço e o seu trabalho. Então todos são muito importantes, desde o mais superior até o mais simples dos cargos, são muito importantes na cadeia como um todo, porque todos têm um objetivo a alcançar, algo a realizar. Mas não podemos nos esquecer, e Emmanuel nos alerta sobre isso, dos bens que Deus nos dá, da remuneração, né, que Deus nos sempre temos ao nosso alcance. Ou seja, valorizar o que a gente tem, valorizar o alimento que está à mesa, valorizar o teto, valorizar aquilo que já alcançamos e não viver em busca daquilo que a gente não sofrendo por aquilo que a gente ainda não tem. Temos que valorizar o que temos, porque aí viveremos curtindo, né? Aproveitando aquilo que a gente sempre almejou alcançar. Senão a gente está sempre em busca de algo que nunca alcançamos, porque aquilo que a gente alcança depois deixa de existir, e a gente faz muito, a humanidade, né? Nós humanos fazemos muito isso. Esquecemos aquilo que a gente já conseguiu conquistar. E Emmanuel nos alerta disso. Então Deus está no comando de tudo. Então tudo que a gente alcança é porque Deus está nos dando essas condições em todos os sentidos. O ar que a gente respira, os bens da natureza e tudo. É só a gente olhar à nossa volta, a gente vê como Deus é grandioso. Então precisamos ver e valorizar todas essas bênçãos divinas que temos. E olhar pelo nosso trabalho como uma grande construção para nós
principalmente moralmente, como espírito, como aquilo que vamos levar após essa passagem aqui, nessa encarnação, que é nossos melhores sentimentos, é a realização do bem, de auxiliar ao próximo, de várias formas, né? Direta e indireta. Quando o nosso trabalho ele atende a outras pessoas, mas mesmo que elas não nos conheçam, né? Aquele que produz uma embalagem, e essa embalagem vai um alimento e chega à mesa das pessoas, são tudo construção, ações, atitudes importantes que, direto ou indiretamente, nós estamos auxiliando aos nossos irmãos. E principalmente no sentimento que colocamos ali. Por isso que também agregamos valores e energia naquilo que a gente realiza. Então, temos que ter uma satisfação, acima de tudo, naquilo que nós estamos fazendo, para que aquele produto que a gente está colocando para frente seja algo de uma boa energia, de um bom pensamento, um desejo do bem, de atender a necessidade do próximo e ver a coisa evoluir nesse sentido. É isso que o Pai deseja, que nós possamos auxiliá-lo nas suas obras divinas, nessa construção maravilhosa de um melhor viver e alcançar a felicidade plena. A felicidade está dentro de nós. Basta a gente trabalhar e valorizar aquilo que temos e aquilo que amamos e desejamos, e assim construiremos algo muito mais positivo e construtivo para nós e também para os nossos irmãos. E Emmanuel nos pede para pensar nesse sentido, o quanto nós já alcançamos a realização da nossa vida, quantas coisas nós já conquistamos e o quanto a gente podemos ainda contribuir com os nossos irmãos, com a natureza, com as obras divinas, ou seja, com o nosso Pai Todo-Poderoso. E assim, agradeço de estar contigo essa semana. Vamos aproveitar para doar nossas melhores energias, pedindo para que o planeta tenha, toda a humanidade, muita paz, que alcance realmente o entendimento, o respeito, o amor fraterno, que a humanidade desperte em um auxiliar ao outro, com o único objetivo de todos estarem melhores a cada momento. E assim agradeço a todos, desejando, né, que todos tenhamos uma ótima semana, dando graças a Jesus e graças a Deus. Que assim seja.